Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O estudo do sagrado feminino no contexto das ciências da religião. Como compreender a simbologia da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e sua relação com o processo de cristianização dos povos indígenas no México? No programa de hoje, eu converso com o professor Alex Kiefer. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Seja bem-vindo, Alex. Um prazer recebê-lo aqui no Religare. Imenso, e agradeço a oportunidade, né? Será uma conversa muito valiosa. Sem dúvida. Aqui no Religare você também pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. Alex, você é um estudioso desses temas relacionados à simbologia feminina, não é, no campo das religiões. Sim. E recentemente você fez esse trabalho sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Acho que seria interessante trazer para o telespectador, inicialmente, um pouco sobre o contexto da aparição. Nós estamos falando ali no início do século XVI, Sim, né? Volta de 1531, 1531. não é, que se dá a aparição. Não é? Qual que é Sim. esse contexto histórico? Assim, ajuda a gente a entender aquele momento para a gente poder compreender melhor o que você vai falar depois. A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, ela se enquadra muito naquele grupo de, como a gente vai ter em vários países da América, aparições de imagens milagrosas que suscitaram fé, né? Um culto particular, como nós vamos ter Nossa Senhora de Luján, na Argentina, Nossa Senhora de Caacupé, e vamos ter a imagem prodigiosa da Virgem de Guadalupe como símbolo dessa colonização na América Central, no México. Nós vamos ter um momento em que Nossa Senhora de Guadalupe, ela vem se inserir no contexto da cultura nahuatl, da cultura asteca, da cultura indígena mesoamericana. Em que havia já algo como um panteão de deuses, Sim, né? muito grande, Fala um pouco para nós sobre muito isso. extenso. Sim. Os astecas, eles eram tribos nômades que desceram do norte do México até a região central. Sim. E ali eles se estabeleceram na planície do Lago Texcoco, que era um lago de águas salgadas. E ali eles constituíram um império, que foi muito trabalhado a partir da guerra e muito trabalhado a partir de acordos com os povos vizinhos. Que guerras você se O que eles chamam de guerras floridas. Eram guerras que tinham o intuito tanto de expandir o território como de conseguir escravos para o sacrifício aos deuses. Então, ali entre aqueles povos ali. Sim, a cultura do sacrifício ela era uma cultura fazia muito parte da tradição asteca. Eles pensavam que vamos sacrificar o sangue, que era chamado de xochitl, né? Vamos sacrificar sangue humano para os deuses, porque se eles não forem alimentados com sangue humano, o universo vai parar. Então tem todo esse mito cosmogônico, né? Muito. E a guerra é uma maneira também de captar... E a guerra é uma maneira de captar escravos, de captar, né, homens e mulheres para serem sacrificados, ao mesmo tempo como expansão do território. E as deusas, então? A gente estava falando disso, né? E as deusas aí que vou tocar nesse assunto. Por quê? Muito semelhante ao que os romanos fizeram, os astecas pensaram um pouco semelhante. Vamos incorporar no nosso panteão os deuses de todos esses lugares que nós estamos conquistando. Então, se eles conheciam apenas deuses guerreiros, na sua gênese, né, no norte do México, vamos dizer assim, que naquela época não se chamava México. México é o nome, né? Para a gente entender de onde que a gente está falando. Exatamente. Né? Eles eram chamados de mexicas, os astecas. Quando eles chegam aqui ao centro, né, do território, estabelecem a grande cidade de México, Tenochtitlan, que depois deu origem à cidade do México hoje. Então, nós vamos ter essa incorporação de todo um panteão de deuses agrários, que eram do sul. E então nós vamos ter uma expansão. O contexto do panteão asteca, ele é muito trabalhado pela incorporação desses deuses de várias localidades próximas ali. E essas deusas, então, fazem parte dessa incorporação? Porque então eles cultuavam deuses guerreiros. E a incorporação de deuses? Nós temos um panteão enorme de deusas e deuses para os mexicas, os astecas. Os principais eram o Huitzilopochtli, que era o deus do sol do meio-dia, porque lá eles tinham o deus do sol do meio-dia, o deus do sol geral, que era Tonatiuh,
tinha a deusa da lua, Mexitli, mas você tinha também Coyolxauhqui. E nós vamos ter a Tlaloc, que era o deus da chuva, o grande templo principal de México, Tenochtitlan. Ele era um templo duplo. De um lado se cultuava o Huitzilopochtli, que foi o fundador da cidade, e Tlaloc, que era o deus da chuva. Então nós temos aí vamos dizer que uma ressignificação do poder dos deuses agrários, unindo-os agora aos deuses guerreiros que ele já conhecia. Esse termo ressignificação, você gosta muito dele, né? E a partir Sim, dele sim, que eu queria sim. que você ajudasse a gente a entender, né, como é que a aparição, né, de Nossa Senhora de Guadalupe no processo de colonização, né, espanhola, Sim. né, em relação aos povos originários, ali os mexicas, os Sim, astecas, sim. né, como é que ele também passou por esse processo de ressignificação. Guadalupe, a imagem da Virgem de Guadalupe, ela incorpora esse panteão? É isso que você Incorpora. chama de Sim. ressignificação? O ressignificar, o significar, dar um novo significado. Quando os colonizadores europeus chegam à região do México e encontram uma cidade formosíssima, porque era muito bonita, era muito organizada. Os estudos da época dizem até que México, Tenochtitlan, era mais organizada do que Paris e Londres. Tinha canalização de esgoto, tinha uma série de uma infraestrutura, uma série de coisas que não existiam em muitas cidades europeias. Então, o que vai acontecer? Mas eles se deparam com a questão dos sacrifícios e dos ritos, né, chamados pagãos, ou seja, na mentalidade europeia, todos aqueles que não eram cristãos. E, principalmente, essa questão do sacrifício, ela não era facilmente absorvida por eles. Eles não entendiam como que Deus precisava de um sangue, de uma vida para continuar vivendo e atuando. Quando Nossa Senhora de Guadalupe aparece, 10 anos depois da destruição dessa cultura asteca, então nós vamos ver um processo... Ela aparece 10 anos 10 após anos a após. destruição. Isso, Tá. foi 1521, que vamos colocar assim como marco da destruição, né, do Império Azteca. Claro que ele continua existindo, mas não da forma como era antes. Foi em 1521. Aconteceram as lutas, as guerras, aquela coisa toda. E ela aparecendo em 1531, ela vem com a sua simbologia se aproximar novamente da cultura azteca. Eu vou falar mais tarde sobre essa questão dos símbolos, para a gente, né, para o telespectador entender exatamente como que se processou. Mas ela vem dar um novo significado à antiga fé azteca, mas de uma forma agora totalmente vinculada à fé cristã. Sim, e como é que é isso, né? É a aparição para um índio, Sim. né? O Juan Diego. A aparição ela aconteceu do dia 9 ao dia 12 de dezembro de 1531. Sim, desculpe te interromper, mas assim, o que é exatamente esse índio? É um asteca? É um índio descendente dos astecas. Estudos modernos comprovaram até que Juan Diego ele era da realeza. Ele era da família real. Tá. Só que quando acabaram com essa, vamos dizer assim, a última dinastia azteca, ela perdurou, né, nos seus descendentes, que foram reduzidos a camponeses. Então ele era um macerhuali, como se falava na época, significa um camponês muito pobre. E a história das aparições começa na manhã do dia 9 de dezembro de 1531, quando ele se dirigia à cidade do México para a igreja, porque ele já era convertido, ele já tinha sido catequizado. E Juan Diego, então, se depara, quando ele vai passar por uma colina chamada Tepeyac, que fica próximo da cidade. Quando ele passa por lá, ele ouve sons de pássaros, ele vê brilhos celestiais. Foi uma manhã muito diferente, vamos dizer assim. O lugar estava muito mais bonito. Então ele ouve uma voz feminina, Juanito, Juan Dieguito. O texto em Nahuatl marca muito essa expressão carinhosa com que Maria se aproxima dele. Então aparece para ele uma moça de aproximadamente 16 a 20 anos,
muito jovem, tanto que no texto você vê ele muito usando com ela a expressão minha menina, ao mesmo tempo que minha senhora, porque ela tinha uma certa imponência. Sim. E ali trava, então, um diálogo entre os dois, em que ela pede que ele vá à cidade do México, comunique ao bispo, Dom Juan de Zumárraga, e que Dom Juan de Zumárraga construísse naquele lugar onde ela estava aparecendo uma capela em honra a ela. Ok. Nós temos ainda muita coisa para falar da aparição, mas eu preciso chamar um intervalo e a gente continua daqui a pouco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com o Alex Kiefer para falar sobre a simbologia, não é, do sagrado feminino na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Voltamos já.